Aleluia. Aleluia. Você está com muita expectativa para esse fim de semana, querido? Tem muita coisa para acontecer, amém? Você pode se sentar. Desde o dia que a notícia chegou aos meus ouvidos lá no Porto, e já fazem algum tempo, que nós viríamos aqui, que eu viria aqui para poder ministrar novamente aqui na Igreja Zoe, o meu coração, ele não cabia dentro de mim de felicidade, porque é muito bom estar aqui neste lugar, sabe? Ah, que gostoso que é. É bom demais a gente estar em casa, é bom demais a gente estar nessa casa, neste lugar. É bom demais poder adorar a Deus com você, é bom demais. É bom demais ser ministrado pela sua vida e ministrar a sua vida, é bom demais. Então meu coração pulava dentro de mim e os dias, eu não via a hora do dia chegar. Então muita expectativa aconteceu no meu coração ao longo desse tempo e muita palavra o Espírito começou a gerar dentro de mim nesse tempo para compartilhar com os irmãos. E certamente serão dias preciosos que nós teremos juntos, amém? Você está pronto para isso? Amém? Então diga assim: eu estou com o meu coração manso para receber da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para receber da palavra de Deus, para receber as boas novas do Evangelho do Reino de Deus. Esta é a minha Bíblia. Você pode dizer comigo? Esta é a minha Bíblia. Ela contém a palavra de Deus e ela produz tudo aquilo para o qual ela foi destinada e está a funcionar. Glória a Deus, amém? Que bom que você está com expectativa. Queridos, eu vou fazer uma afirmação aqui para você e eu gostaria que você não se escandalizasse comigo. E depois eu vou falar um pouco a respeito dessa afirmação. Eu vou dizer para você o seguinte: Deus mudou. Ixi, mas eu sempre ouvi dizer que Deus não mudou. Eu vou explicar para você. Na verdade, essa afirmação é a afirmação que mais nós ouvimos dentro do meio, dentro do povo que se diz povo do Senhor. Talvez a gente não afirme isto com essa veracidade, com essas palavras, mas a gente afirma isso de outra forma. Ah, Deus não faz mais as mesmas coisas como fazia antigamente. Foi só eu que já falei uma coisa como essa? Quantas vezes a gente vê pessoas, ouve pessoas dizendo assim: ah, mas antigamente Deus fazia milagres, hoje a gente não vê mais isso. Não é verdade? Quantas vezes nós mesmos dissemos isso? Então, quando nós dizemos isso, na verdade, eu e você estamos dizendo: Deus mudou. E eu vou te afirmar agora categoricamente: Deus não mudou. Amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Deus não muda. Então o que aconteceu, pastor? O que aconteceu que às vezes a gente não vê as coisas acontecendo? Por que a gente não vê os milagres, as curas? Por que a gente não vê os impactos evangelísticos onde milhares e milhares são salvos? Nós vamos começar a entender um pouco esses dias.
nós vamos começar a entender um pouco a respeito disso. E nós veremos que a responsabilidade quanto a essas coisas não está em Deus, porque Ele já fez tudo aquilo que eu e você precisamos. A vinda de Jesus Cristo, a morte dele na cruz, nos proporcionou a oportunidade de, ao declararmos a palavra de Deus, liberarmos aquilo que Ele fez na cruz por nós. Amém? É a palavra da fé. É a pregação da palavra que nós cremos. Se cremos, temos que confessar essa palavra, temos que dizer essa palavra. Nós não podemos mais ser acanhados, não podemos ser mais aqueles que ficam intimidados diante de uma enfermidade, diante de uma morte, diante de um problema, mas nós temos que dizer com a nossa boca ao problema: já não existe mais. Nós temos que dizer com a nossa boca à enfermidade: você não pode mais dominar sobre este corpo, em o nome de Jesus. Por que, queridos, que a gente tem que ser ousado? Porque a maior ousadia foi feita de alguém que era todo poderoso, glorioso, que não tinha enfermidade, rico, glorioso, desce da sua glória, abre mão da sua glória e vem se fazer homem como eu e você. Ele sim foi ousado, querido, e agora eu não posso ser menos ousado do que ele. Nós temos que declarar aquilo que nós cremos. Nós temos que começar a ser ousados e começar a abrir essa boca nossa para falar, querido. A gente abre a boca para falar tanta coisa, a gente abre a boca para murmurar de tanta coisa. A gente está na fila do supermercado, costumamos dizer: nossa, essa fila não anda. Aí muda para outra fila, aí a fila de cá para e a outra começa a andar, e a gente começa a reclamar da outra também, essa também não anda, e volta para outra. E assim a gente fica reclamando, quando na verdade nós deveríamos começar a dizer: a minha fila vai ser a primeira a andar. É simples assim, é no dia a dia, são nas pequenas coisas que nós começaremos a declarar a palavra de Deus acontecendo nas nossas vidas, e nós veremos as coisas acontecendo. Agora, se a gente não declara nas pequenas coisas, como que a gente espera ver as grandes coisas? Se queremos ver grandes coisas, precisamos praticar nas primeiras, nas pequenas, na do dia a dia, naquilo que é o nosso cotidiano, naquilo que nós estamos fazendo dia a dia. Agora, se a gente não fala, se a gente não abre a boca, se a gente não consegue declarar coisas simples, aí realmente nós vamos fazer parte daquele time que fala assim: Deus mudou, porque Ele não faz as mesmas coisas. Querido, Ele já fez. Glória a Deus por um amém. Ele já fez. Tudo que eu e você precisamos, Ele já fez. Ou você enxerga Jesus crucificado ali como um derrotado, ou você enxerga Jesus crucificado como um vitorioso, porque aquela cruz não pôde vencê-lo, a morte não pôde vencê-lo, o inferno não pôde vencê-lo. Ele ressuscitou. E é por causa dessa ressurreição, amados, que eu e você podemos fazer as mesmas coisas que Ele. A mesma palavra que estava na boca de Jesus, que tinha tanto poder, está na minha boca e na sua boca para fazer as coisas que Ele fez. Foi Ele que nos deu isso. Ele nos delegou a autoridade, queridos. Ele nos delegou a autoridade que nós precisávamos. Então está na hora de nós começarmos a abrir a nossa boquinha e declarar as coisas. E nesse sentido, nós temos que ter um bocão grande.
para abrir bem a boca e declarar aquilo que a palavra de Deus diz que Ele já fez por mim e por você. É simples assim. Ou falamos ou viveremos. Deus mudou. E eu quero hoje conversar com vocês justamente sobre isso. Sobre a preservação da nossa vida com Deus. A preservação de uma vida ministerial. Preservando sua vida ministerial. Ah, mas eu não sou ministro. Aí é que está a questão, queridos. Quem te disse que você não é? Quem te chamou? Talvez você não foi chamado para ser um pastor, talvez você não foi chamado para ser um apóstolo, um profeta, um evangelista, talvez você não tenha sido chamado para ser um mestre, mas tem um lugar especial para você no corpo de Cristo. Não existe crente sem ministério, amado. Você talvez tenha sido chamado para o ministério de socorros, tem na Bíblia, para servir, para poder ajudar, para o bom andamento do culto. E vou falar mais um pouco para você, querido. A unção de Deus não é só para o ministro, não. É para todo o corpo de Cristo. Talvez você ainda não saiba, mas você tem um chamado. Você vai descobrir o seu chamado. Amém, irmão? Você vai descobrir isso. Mas eu quero te trazer a sua atenção sobre esse ponto. Quem é você lá no seu dia a dia? E se lá na sua casa, no seu bairro, lá na sua freguesia, deixa eu fazer a tecla SAP aqui, lá na sua freguesia, lá onde você trabalha, na sua escola, se você se deparar com uma situação de uma pessoa que está morrendo, naquele instante, não tem pastor perto, não tem evangelista, não tem profeta, não tem mestre, não tem um ministro de adoração, o que você vai fazer? Tu vai morrer mesmo. Você vai dizer isso, amado? Ou você vai abrir a tua boca, impor as mãos e decretar que essa pessoa vai ser curada e vai se levantar dali em nome de Jesus? Está contigo, meu amado. Está na hora de eu e você nos despertarmos para aquilo que Deus quer fazer comigo e com você. Talvez este exemplo seja um exemplo extremo, mas quantas pessoas passam pela minha vida e pela sua vida que eu e você podemos levar uma palavra para essa pessoa que pode mudar a vida dela? Um dia desse minha esposa estava num supermercado e na porta acho que era no Continente, e na porta do supermercado lá tinha uma pessoa entregando uns panfletos, uns papéis para uma campanha daquelas lá. A pessoa perguntou: posso te entregar esse panfleto? A minha esposa falou assim: pode. E eu posso fazer uma coisa por você? Ela olhou assim: o quê? Eu posso te dar um abraço? A pessoa ficou assim um tanto quanto constrangida no primeiro momento. E ela falou: pode. E a minha esposa abraçou ela. Quando a minha esposa abraçou, aquela mulher começou a escorrer nas lágrimas no rosto dela. Começou a chorar. Amado, talvez eu e você sejamos instrumentos para dar um abraço numa pessoa que pode mudar a vida dela. Nós não podemos limitar a ação do Espírito Santo, querido, nem o poder dele, num toque, num aperto de mão, num abraço, num olhar, numa palavra. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele ainda faz milagres. Aleluia. A sombra do apóstolo curava. Se a sombra curava, será que um abraço não cura? Agora, por que a sombra curava?
E eu nem pondo as mãos, o sujeito fica curado. O que acontece? Deus mudou? Não. Algo aconteceu, não foi em Deus, amado. Algo aconteceu, não foi nele. Algo aconteceu em mim e em você. Somos nós que mudamos ao longo do tempo, ao longo da história. E nós precisamos nessa noite entender de uma vez por todas que nós precisamos voltar. Voltar para a origem. E qual é a origem? A origem é a palavra. Nós precisamos voltar à prática da palavra de Deus. Voltar a praticar o que a palavra de Deus diz. E nós vamos começar a ver grandes coisas acontecendo no nosso meio. Nós vamos ver um culto de sexta-feira com essa igreja lotada. Nós vamos ver, sabe por quê? Porque os sinais acompanharão aqueles que creem. E nós somos o povo que crê. Então tem que encher. Não para glorificar o pastor, ou a igreja, ou o nome, a denominação, mas para glorificar o nome de Deus, querido. Quantas pessoas poderiam estar aqui agora, nesse instante, recebendo daquilo que você está recebendo? Muitas pessoas. Essa cidade é grandiosa, essa cidade é maravilhosa, esse povo é um povo maravilhoso. Tem gente espalhado por toda a grande Lisboa que precisa entender o caráter de Deus, o caráter do seu Pai. Sérgio, né? O Sérgio falou aqui, a guria mesmo. O filho morreu. Eu entendo essas pessoas, cada um anda no nível de fé que alcançou. Eu entendo. Mas, querido, precisamos aprender o caráter do nosso Deus. Se nós não conseguimos matar os nossos filhos, por que Deus vai me matar? Por quê? Querido, você quer conhecer a Deus? Quer saber o caráter de Deus? Nós devemos olhar para Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Ele é a exata expressão de Deus Pai. Fala assim comigo. Ele é a exata expressão de Deus Pai. Ou seja, Ele é igualzinho o Pai. Se eu quero conhecer ao Pai, eu olho para o Filho. Então, a gente olhando para Jesus Cristo, você não vai achar uma única linha dele colocando enfermidade em ninguém. Você não vai achar nenhuma linha da Bíblia que Jesus Cristo tenha dito assim, ó, no meu nome morra. Não, você não vai ver isso. No meu nome fique enfermo. Não. A Bíblia diz que ele veio para desfazer as obras de Satanás. O diabo vem para roubar, matar e destruir, mas ele, a palavra de Deus diz, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Aquele que é do mal, ele veio para roubar, matar e destruir, mas eu sou da luz, e eu vim para dar vida e vida em abundância. Então, se Jesus é assim, queridos, Deus também é assim. Aleluia. Aleluia. Você pode abrir sua Bíblia aí comigo? Hebreus capítulo 12, versículo de número 1. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo de número 3. Amém? Todos acharam? Hebreus 12, 1. Diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia,
corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, ele está falando aqui, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Pare e olha aqui para mim, amados. Aqui tem uma partezinha desse texto que nós acabamos de ler, que fala que eu e você, nós devemos considerar a tamanha nuvem que está a nos rodear, tamanha nuvem de testemunhos. Que nuvem de testemunhos são esses? São aqueles que estão na galeria da fé, de Hebreus capítulo 11, que a gente vê aquela galeria, aquela lista de homens do passado que andaram em fé. Está lá o nome de Abraão, está lá o nome de Moisés, está lá o nome todos aqueles homens de Deus ali. Sim ou não? Sim. Capítulo 11, você pode ler em casa e deve ler em casa, você vai ver isso. Então ele fala assim, tamanha nuvem de testemunhas, se tanta gente com tantas testemunhas fala sobre isso, eu tenho que atentar para essas coisas. E que coisas são essas que eu devo atentar? Que eu devo me desembaraçar, eu devo não permitir que essas coisas se tornem laço na minha vida, que essas coisas me embaraçem, que essas coisas me prendam, que essas coisas me impeçam de correr a carreira que me foi proposta. E que coisas são essas? Nós vamos ver isso aqui hoje. Aqui ele fala, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Queridos, o pecado é pecado, a gente não vai conversar sobre isso hoje, que não dá tempo. Vocês sabem muito bem o que é pecado. Mas existem determinadas coisas chamadas peso. São pequenas concessões, são situações que nós vamos permitindo que vá agregando às nossas vidas, que vai se tornando peso, nos impossibilitando de correr, de ir mais rápido, de ir mais longe. Talvez aqui a melhor forma de exemplificar essa palavra seria aquelas cracas que se encrostam nos fundos dos navios e vão fazendo com que os navios, elas vão se apegando ali e o leme do navio passe a não mais ser dirigido pelo timoneiro, impedindo que o navio avance. E vez por outras, o senhor do navio tem que parar o navio no cais, nas docas, para que ele possa fazer a limpeza das cracas, daquelas coisas que impedem, que vão se apegando. Queridos, muitas vezes na vida do crente não é pecado, mas tem cracas. Tem coisas que nós vamos permitindo, que vão se agarrando às nossas vidas, e nós vamos nos acostumando com elas. A gente nem vai percebendo, mas de repente a gente já está arrastando os pés, a gente não consegue mais correr. Corre! Não corre. Não consegue mais correr. Porque está com peso desnecessário. E essa noite é noite para nós largarmos esses pesos para trás. Para nós começarmos a desfrutar do Deus que é o mesmo ontem, hoje e é para todo sempre. Amém? Aleluia. Eu tenho que tomar 3 cuidados na minha vida. Vários cuidados na nossa vida. Nós temos que cuidar. Mas eu separei 3 cuidados aqui, que são coisas importantes que eu e você temos que observar. E a gente tem que cuidar dessas coisas. E essas coisas, queridos, em nós, impedem o agir de Deus nas nossas vidas. Impedem a manifestação de Deus nas nossas vidas. Impedem que a unção flua através das nossas vidas, como deveria fluir. Por isso que muitas vezes a gente vê, por que não faz? Por que Deus não faz as mesmas coisas?
Primeiro, por falta de ousadia da nossa parte em declararmos a palavra. E segundo, por causa de coisas que ainda nos fazem separação entre nós e o nosso Deus. Coisas que ainda se apegam a nós. Coisas que nós já deveríamos ser maduros o suficiente para abandonar. E Paulo fala assim, olha, vocês já deveriam ser mestres, mas eu tenho que vos dar leite. Nós precisamos correr, queridos. Há um tempo, nesse exato momento, nós estamos vivendo o tempo que a igreja vai ser arrebatada. Nós, a nossa geração, veremos o arrebatamento da igreja. Você não tenha dúvida disso. Ah, mas falou isso há 2000 anos atrás. É, querido, mas muitas coisas precisavam acontecer. E essas coisas aconteceram. Haha. Maranata. Eu não sei quanto a você, mas eu não vejo a hora de subir. De encontrar com meu Senhor nos ares. Se prepara. Se prepara. Porque a qualquer momento, querido, já foi. Subiu. Agora, enquanto eu não subo, eu tenho que fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu preciso ter uma vida de que não tenha do que envergonhar. Eu preciso ter uma vida que não seja motivo de vergonha para o nome do Senhor Jesus. Eu tenho que ter uma vida que olhe nas minhas mãos e eu veja as minhas mãos santas. Eu e você, amado, nós precisamos olhar assim. Eu e você não temos que nos esconder. Eu e você não precisamos mudar o lado da rua porque eu estou com vergonha de passar naquele lado ali que eu vou encontrar com determinada pessoa. Eu e você temos que andar de cabeça erguida. Eu e você temos que saber olhar nos olhos das pessoas e não ficar desviando o olhar porque a gente está constrangido porque a pessoa sabe quem eu sou. Não, eu posso olhar nos olhos dela porque ela sabe quem eu sou e eu sei que ela sabe, então não tem do que me envergonhar. É uma vida, queridos, é um estilo de vida que Deus nos chamou para viver. É um estilo de vida de quem anda na palavra da fé. É um estilo de vida diferente. É um estilo de vida de uma pessoa que vive em adoração. É um estilo de vida. É um novo estilo de vida que o Senhor Jesus nos ensinou na palavra e que nós estamos agora, nesse tempo, redescobrindo. Por quê, pastor? Vou te falar por quê. Porque a noiva do Cordeiro, queridos, ela vai ser arrebatada pura, santa, imaculada, sem remendos, sem vestes sujas, sem vestes rompidas, sem vestes rasgadas. A noiva do Cordeiro que vai ser arrebatada vai ser uma noiva linda. Pensa num casamento bonito, queridos. Vai ser o meu casamento com o Senhor Jesus. Vai ser o seu casamento com o Senhor Jesus. Vai ser aquele momento que eu e você vamos encontrar com Ele. Ele anseia por esse momento, amado. Aleluia. E você vai subir bonitão e bonitona. Amém? Por isso o Senhor Jesus está nos despertando hoje, está despertando a igreja para esse tempo, um tempo de vivermos uma vida com excelência. Aleluia. Então, a primeira coisa que nós temos que ter cuidado de romper com elas, abre sua Bíblia comigo, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 em diante. Nós vamos ler até o versículo 7. 1 Timóteo capítulo 3, primeira carta de Paulo ao seu filho na fé Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, diga comigo, irrepreensível, esposo de uma só mulher,
temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, nem porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, diga comigo, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos na disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Fala assim comigo, cobiçosos de sórdida ganância. Agora olha para mim aqui. Primeiro cuidado que eu tenho que ter, querido, é com a minha vida financeira. É com dinheiro, as coisas que envolvem dinheiro, amado. Eu e você temos que ter cuidado com essas coisas. Aqui fala que nós temos que ter boa reputação com os de fora. Certa vez eu conheci uma pessoa que ele era dono de um local que vendia tijolos para construção, areia, brita, argamassa, tintas, aquelas lojas que vendem desse tipo de materiais. E eu conheci o dono de lá. E o dono de lá falou assim para mim certa vez, olha, eu não vendo para pastor, porque vocês todos são caloteiros. Aí eu falei assim, não é possível. Dá para você me tirar desse meio aí? E ele não me conhecia, mas ele tinha um gerente lá que me conhecia. E aí ele falou assim, pode vender para ele que nós não vamos tomar prejuízo, não. Aí ele pensou assim, olha... E nunca dei prejuízo para ele. Nós compramos, construímos a igreja lá e pagamos tudo, graças a Deus por isso. Mas eu não posso viver uma vida, queridos, que envergonhe o nome do Senhor por causa do meu nome. Que saio por aí contraindo dívidas e não pagando, e as pessoas vão olhar e vão falar assim, olha lá, é mais um picareta, é mais uma pessoa desonesta. Nós não podemos viver assim, amados. Nós temos que ter integridade. Aquilo que eu disse, eu cumpro. Lá no Brasil tinha uma expressão antiga, lá da época dos meus pais, que ele me ensinou, que era no fio do bigode. Eu não sei se tem essa expressão aqui. A gente trata um negócio no fio do bigode. Ou seja, o fio de um bigode de um homem era como se fosse a sua própria palavra. Se ele colocou o fio de bigode na mesa, ele pode saber que aquilo vai ser cumprido, vai ser tratado, porque o bigode representava caráter, retidão. Só que em nossos dias, as pessoas, nem aquilo que elas assinam, elas cumprem, quanto mais o fio de bigode. Mas não pode ser assim, amados. A minha vida financeira eu tenho que cuidar dela bem, porque se eu não cuidar da minha vida financeira bem, a minha casa vai sofrer, e se a minha casa sofrer, o que vai acontecer? Eu não posso administrar a igreja de Deus. Como que eu vou administrar a casa de Deus se eu não governo a minha própria casa? Amados, nós temos que viver uma vida exemplar. A minha vida financeira, outra coisa que cita aqui é a respeito de avareza. Eu não posso ser avarento, querido. Eu tenho que entender que os recursos financeiros que chegam no meu bolso e eu lanço como oferta em algum lugar, eu lanço como dízimo em algum lugar, isso sai do meu bolso, mas não sai da minha vida. Agora era a hora de você dizer amém, querido. Amém, amados? Pode sair do seu bolso, mas não sai da sua vida. Sabe por quê, querido? Porque você jamais vai dar aquilo que você não tem. Você só pode te dar alguma coisa se Deus te der primeiro, amado.
como... Olha, eu vou fazer um negócio com o senhor aqui. Eu não tenho dinheiro nenhum, mas se o senhor me der 100 mil euros, eu te dou 10 mil euros. Então eu já vou dar os 10 mil euros agora. Não, querido, você não vai dar, você não tem. Mas quando você tiver os 100 mil euros, você pode dar os 10 mil euros, você pode dar os 100 mil euros, não tem problema nenhum. Mas você tem que entender que você só dá se você tiver. E para você ter, Deus tem que ter te dado. Por isso que muita gente fica avarento. Não entende isso. Acha, não, foi o suor do meu trabalho. Que suor do seu trabalho, rapaz? Vou contar para vocês uma história. Uma vez, eu sempre fui um homem de negócios. Lá no Brasil, eu gerenciava uma empresa. E eu era gerente comercial dessa empresa. De 2 estados brasileiros, de 2 distritos brasileiros, chamado Minas Gerais e Bahia. E eu coordenava uma equipe ali. Mas antes de ser gerente dessa empresa, eu fui vendedor. E uma vez que eu era vendedor, eu vendia lá, eu era o vendedor responsável pelas maiores contas, pelos maiores negócios que aconteciam ali na minha cidade. E eu vendia muito. Eu vendia ração para cachorro e para gato. E eu amava o que eu fazia, e gosto até hoje. E certa vez, eu estava vendendo lá, e eu estava vendendo naquela fase boa, sabe? Tudo estava dando certo. Chegava assim no início do mês, já estava vendendo com os pedidos todos prontos. E eu vendia muito, e era muito mesmo, querido. Eu vendia algo mais ou menos em torno de 800 toneladas de ração por mês. Você imagina o que é isso? É ração para cachorro, viu? Eu vendia muito. E eu sei que ali naquele mês eu peguei e pensei assim comigo, eu sou bom mesmo nesse negócio. Queridos, meu chefe virou para mim e falou assim, vai lá e vende mais, que nós precisamos de números. E eu fui e vendi, naquele mês eu vendi 1.100 toneladas, bem mais do que eu estava acostumado a vender. Eu falei assim, uau, eu sou o cara. Começamos no outro mês, primeiro dia nada, segundo dia nada, terceiro dia nada, e lá para o 5º dia o meu chefe falou assim, e aí, o mês já começou? Eu falei assim, parou. Lá para o 10º dia nada. Lá para o 15º dia eu não tinha vendido um grama sequer, nem um grãozinho. Estava feio. E eu peguei e fui para diante de Deus, fui falar com o pai. Falei assim, aconteceu, pai? Aí ele falou assim comigo, Márcio, se eu tirar a mão de cima de você, tudo acabou. E eu entendi assim que, na verdade, ele não estava tirando a mão de cima de mim. A mão dele estava sobre mim. E aí eu entendi algo mais. Que quando eu permiti que a soberba entrou no meu coração, eu saí debaixo da mão dele. Então a bênção de Deus estava sobre mim. Mas quando eu ensoberbeci, a bênção continuou lá, mas eu saí. Eu deixei de receber aquilo. Eu deixei de receber aquilo que ele estava me dando. Por quê? Porque eu saí debaixo da mão dele. Com a minha atitude. Por que eu estou dizendo isso, querido? Estou dizendo isso que nada, nem um cêntimo sequer que esteja no seu bolso, está aí no seu bolso por causa da força do seu trabalho, não. Você é remunerado por causa do seu trabalho, sem dúvida alguma. Você é remunerado por causa disso. Mas se você não tiver o fôlego da vida, se você não tiver saúde, se você não tiver condição mental para fazer um bom trabalho, você não vai receber. Você tem que entender e chegar ao entendimento que tudo que você tem vem dele.
E são coisas que vão se conectando umas às outras para que você possa ser bem-sucedido ao ponto de ter recurso financeiro no seu bolso. Então não posso ser avarento, queridos. Eu tenho que ser alguém generoso. Generoso. Está falando aqui a respeito de som. Nós precisamos ser generosos nessa hora também, amados. E vou te falar uma coisa, vou te contar uma coisa aqui. Eu fiz parte de uma igreja uma época, que estava em construção. Construção. Me lembra bem, compra de equipamentos. A época que os membros da igreja mais prosperaram financeiramente, foi a época que eles mais contribuíram com a obra. Então, querido, pula na bênção, fique esperto. Seja inteligente. Não acha que o dinheiro vai sair do seu bolso, não, porque você não vai ficar devendo nada a Deus, não, querido. Aliás, Deus não vai ficar devendo nada para você, não. Está aqui, Deus, a minha oferta de gratidão. Na hora que você assusta, chegou mais dinheiro, chegou mais recursos, vem mais, você é próspero, amado, você é próspero, você é próspero, você é próspero. Você é próspero, não seja avarento, seja generoso. Não tenha medo, querido, de ser ousado. Você é ousado para tanta coisa, você é ousado para crer em Jesus Cristo e ser salvo. Seja ousado para crer em Jesus Cristo e as coisas chegarem na sua mão, os recursos financeiros chegarem na sua mão. Seja ousado para dizer para Ele: está aqui, Pai, a conta, está aqui a fatura. Seja ousado. Isso não é ser indelicado com Deus, não, querido. É você chegar diante dele e você poder dizer para ele, como seu pai: Pai, a conta está aqui, a fatura está aqui, precisa ser paga. Mas o que acontece? Nós normalmente permitimos que essas coisas nos distanciem de Deus. A avareza, querido, essas coisas fazem com que nós nos distanciemos. Nós deixemos de crer na totalidade de Deus. E aí, Deus mudou. Deus mudou. Por que, querido? Ou nós cremos na Bíblia como um todo, nela toda, de capa a capa, ou então nós não cremos. Porque essas pequenas coisas que nós vamos deixar de crer hoje vão se juntando a outras tantas que nós vamos juntando ao longo do tempo. Chega a um ponto que nós estamos completamente descrentes dentro da igreja. Nós nos tornamos insensíveis. Nós nos tornamos pessoas totalmente frustradas com o Evangelho, com o poder de Deus. Conhecemos a Escritura, sabemos que está escrito, sabemos que Ele fazia coisas, mas nós desconhecemos o poder de Deus. E o que a Bíblia diz a esse respeito? Que nós erramos por desconhecer as Escrituras e o poder de Deus. Cuidado com o dinheiro, amado. Não deixe que o dinheiro seja seu senhor, não. Não permita que a situação financeira da sua casa seja o seu senhor e dite o rumo da sua vida, não. Não permita. Se a sua situação financeira está complicada hoje, está difícil, chega, você que é casado, converse com a sua esposa, junta os dois e vai para o quarto e vai orar juntos e começa a declarar uma situação mudada. E mude também, né, querido? Não vai ficar gastando mais do que ganha, não. Não seja imprudente, não. Seja sábio, seja inteligente. Aprenda a administrar aquilo que você tem. Reconheça a sua dependência de Deus. Deus, me ajuda, porque eu tenho dificuldade nessa área. Começa a ser simples diante de Deus, humilde diante de Deus, de reconhecer as suas fragilidades, as suas dificuldades. Fala: Deus, estou aqui, eu preciso do milagre.
Pastor, eu estou desempregado. Querido, vai para o quarto e vai orar e começa a chamar a existência o teu emprego. Mas o país está em crise. O país pode estar em crise, mas você está em quem? Você está em Cristo, querido. Nós estamos em Cristo. Eu volto a dizer, ou nós cremos na Bíblia, ou nós vamos viver um evangelho mais ou menos. Nós vamos continuar vivendo um evangelho de dizer que Deus mudou, quando na verdade Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus não mudou. Agora nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar a nossa mente, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar, porque assim como eu penso, assim eu sou. Assim como eu penso, assim eu creio. E se eu creio certo, querido, se eu penso certo, eu vou crer certo. E se eu crer certo, eu vou confessar certo e as coisas vão acontecer. Mas se eu pensar errado, todo o processo vai ser errado. Se eu pensar errado, eu vou crer errado. E ao crer errado, eu vou começar a fazer declarações erradas que não estão em linha com a palavra de Deus e as coisas erradas vão acontecer. E aí eu vou ficar falando. Tá difícil mesmo, o país está em crise. Ora, ou nós mudamos nossa forma de enxergar a palavra, ou nós vamos realmente viver uma vida de fracasso. Nós precisamos preservar a nossa vida, querido. Ninguém vai preservar a sua vida, não. Quem tem que preservar a sua vida é você. E quem preserva a minha vida sou eu. Preservo como? Voltando para a palavra. Não tem outra forma. Ou voltamos para a palavra e para a sua prática, ou não tem preservação. Vai haver morte, vai haver destruição. Ou nós vamos viver uma vida medíocre, abaixo da média. Nós vamos viver uma vida ruim, quando na verdade nós somos chamados para reinar em vida. Reinar em vida, e reinar em vida é viver aquilo que a palavra de Deus diz. Reinar em vida é ver a manifestação do poder de Deus hoje. Não é no porvir, não, amados. No porvir nós não vamos precisar ver curas, não. Depois que nós formos arrebatados, querido, nós não vamos ver mais curas. Nós não vamos ver mais ninguém ressuscitando. A não ser as duas testemunhas lá, isso é outra história. Mas nós não vamos ver essas coisas acontecendo, não. Por quê? Porque você já vai estar com um corpinho glorificado, que não vai ser mais esse corpo de humilhação, conforme o apóstolo diz. Nós não seremos mais desse corpo de humilhação que vive à mercê da deterioração. Mas não, nós vamos ter um corpo glorificado. Aleluia. Eita a glória. Segundo cuidado que nós devemos ter. Segundo cuidado que nós devemos ter com relação à atração sexual, o sexo oposto. Hoje está difícil de falar de sexo oposto, porque está havendo atração entre sexos do mesmo sexo, pessoas do mesmo sexo. Mas a gente tem que entender essa relação no que diz respeito à sexualidade com muita atenção. E você está achando que isso é novo? Isso é velho. Isso acontece há muito tempo e nós temos que ter cuidado com isso, amado. Nós temos que ficar com a palavra de Deus e não nos desviarmos dela, acharmos que nós somos
super-heróis da fé, querido, não vai nos dar garantia de sucesso, não. O que vai nos dar garantia de sucesso e uma vida livre dessas coisas é nós ficarmos na prática da palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. Eu falei 1 Samuel? É 1 Samuel mesmo. Primeiro Samuel 2, 22. É isso mesmo. Eu falei certo, escrevi certo, mas aqui eu anotei 2 Samuel. Mas é o 1 Samuel 2, 22. Diz assim: era, porém, Eli já muito velho. É isso aí que está na sua Bíblia? Então está certo. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Olha aqui para mim agora. A história é antiga, amados. A história é antiga. E não é diferente nos dias de hoje, não. O que a gente vê de homens de Deus se perdendo ao longo do caminho, homens que já viram as coisas acontecendo, homens que Deus manifestou o poder através de suas vidas, se perdendo ao longo do caminho. Por quê? Porque desviaram o foco da palavra e colocaram o foco neles mesmos. E aí começaram a ceder às paixões. E aí se envolveram na prática de prostituição com outras mulheres. Mulheres poderosas em Deus se prostituíram, se deitando com outros homens. Queridos, nós temos que entender que essas coisas, nós não estamos isentos delas, mas nós temos que ter cuidado. Nós não podemos achar que nós estamos isentos dessas coisas. Não. Mas quando eu coloco o meu coração na palavra, os meus olhos na palavra, essas coisas se tornam para mim algo distante, cada vez mais distante, porque quanto mais próximo da palavra eu estou, mais longe do pecado eu fico. E sabe como é que essas coisas acontecem, querido? Vou te contar o segredo. Como é que essas coisas acontecem? Como é que um homem de Deus cai? Como é que uma mulher de Deus cai? Como é que um pai de família sai para a rua e vai cometer um adultério? Como é que uma mulher de Deus, quando o marido sai, vai para encontrar com um amante? Vou te contar como essas coisas acontecem. A pessoa simplesmente sai de um culto maravilhoso com a palavra de Deus como nós aqui hoje, e sai e fala assim: eu vou ali cometer um adultério. É assim? Não mesmo. Não mesmo. Sabe como que essas coisas acontecem? Pequenas concessões nos levam a grandes pecados. Nós vamos começando a ceder. Tudo que o diabo precisa é que eu dê para ele a chance da minha unha. Se eu der para ele a minha unha, ele vai comer o meu braço inteiro. E depois come o meu corpo inteiro. O que ele precisa é de uma chance. É uma olhada na internet. É uma palavra lançada no Facebook. Nossa, você está bonita hoje. Obrigada.
Pronto, começou o processo. Agora não para mais, querido. Esse processo, ele não para mais. Ele só vai aumentar, ele só vai intensificar até o momento que o pecado vai ser consumado. Na verdade, ele já foi consumado quando houve a intenção. Mas essas coisas vão intensificando até ver a pessoa na ruína. Até ver a pessoa que era um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo na sarjeta. Pequenas concessões. Pequenas concessões. Ah, o que tem? Só uma olhadinha, não vai fazer mal, não. Vou dar só uma espitadela. É espitadela que fala? Espreitadela. Espreitadela. Vou dar só uma espreitadela. Vai nada. Oi. Foge. Foge dessas coisas, amado. O diabo você resiste, o pecado você foge. José, querido, ele teve a oportunidade de se deitar com uma mulher poderosa no Egito, quando ele era escravo. Mas ele ousou dizer não ao pecado, ele ousou dizer não àquela oferta. Ah, pastor, mas sabe como é que é? A carne é fraca. Graças a Deus que ela é fraca, querido. Imagina se a carne fosse forte, ela te destruía por completo. Se ela é fraca e faz esse estrago, imagina se ela é forte. Agora, sabe o que tem que acontecer, querido? É você tomar uma posição com relação ao seu espírito. Porque o seu espírito é que é forte. O seu espírito é forte. E nós precisamos nos erguer por dentro, amados. E começar a tomar conta, tomar a rédea da situação da minha e da sua vida. E dizer quem manda nesse lugar aqui sou eu, não é a minha alma, não são os meus desejos carnais, não. Sou eu que mando nesse negócio aqui, ué. Quem manda na sua vida? É o cachorro? É a vizinha? Ou é você? Você que tem que mandar na sua vida. E a primeira coisa que você precisa fazer para mandar na sua vida é você começar a renovar sua mente. Romanos capítulo 12 fala sobre isso. Não vos conformeis, não tome a forma. É como uma forma de bolo, amados. A forma de bolo, o bolo fica na forma da forma. Se a forma for redonda, o bolo fica redondo. Se ele tiver um buraco no meio, o bolo vai ficar com um buraco no meio. Se ele for quadrado, o bolo vai ser quadrado. Se for retangular, o bolo vai ser retangular. Agora a minha vida e a sua, amado, vai tomar a forma de quem nós nos alimentarmos. Se eu me alimento do mundo, das coisas que há no mundo, eu vou tomar a forma do mundo. Mas se eu me alimento, se eu vou nutrir a minha vida espiritual, a minha alma, da palavra de Deus, a minha alma vai ser transformada pela palavra. E ela vai tomar a forma da palavra. Quer ver uma vida ministerial? Quer ver uma vida de sucesso? Quer ter uma vida familiar de sucesso? Querido, volte a sua alma para a palavra de Deus. Deus não mudou, Deus não mudou, mas eu preciso mudar. Todos os dias da minha vida eu preciso mudar. Todos os dias da minha vida. Se eu mudei ontem, eu não posso achar que eu já estou mudado para sempre, não. A palavra de Deus diz: desenvolvei a vossa salvação. Está falando do espírito? Não, está falando da alma. O meu espírito já foi salvo, Jesus já morreu por mim, já foi pago o preço, mas a minha alma precisa ser transformada, precisa ser salva todos os dias. Todos os momentos da minha vida, eu preciso trazer a minha alma à rédea da palavra. Eu preciso trazer a minha alma aqui, na palavra de Deus. Quer ver as coisas acontecendo?
Quer ver sinais acontecendo? Quer ver maravilhas acontecendo? Quer ver as curas se manifestando através da sua vida e na sua vida? Quer ver o poder de Deus? Comece a praticar essa palavra. Está na hora de nós como igreja, querido, eu não estou falando para vocês, me isentando não, eu estou me colocando no meio, junto com vocês, porque fazemos parte de um mesmo corpo, o corpo de Cristo. Nós precisamos voltar para a palavra, nós precisamos voltar para aquilo que Deus se importa, e Ele se importa comigo e com você, para aí sim, na hora que as pessoas precisarem de nós, nós sermos a resposta que eles precisam. Não dá tempo para chamar o pastor, não vai dar tempo para chamar o profeta, não vai dar tempo para chamar a irmã Cidinha, não vai dar tempo, querido, é contigo. Está com você, a pessoa precisa de uma oração naquela hora, é você que precisa pegar e instruir ela na palavra, é você que precisa dizer para ela, olha, o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz por mim e por você, para que através da morte dEle, eu e você fôssemos salvos, mas eu e você também tivéssemos vida, eu e você tivéssemos saúde divina, eu e você fôssemos prósperos. Você vai dizer, você vai declarar, você vai falar, e a pessoa vai receber o amor de Deus que foi derramado no seu espírito, vai fluir em direção a ela, e ela vai ser impactada com isso, e vai ser curada, vai ser sarada, vai ser salva, vai ser transformada, vai ser liberta. Aleluia. Terceiro cuidado que nós precisamos ter, é com a glória. É com a glória. Segundo Crônicas, capítulo 26, versículo 1. E eu vou encerrar com esse texto. Segundo Crônicas 26, 1. Está relatando aqui a vida de um dos homens que foi um grande rei de Israel. Na verdade, esse homem foi um dos melhores reis que teve depois de Davi. Diz assim: todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou Eleate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos, queridos, um adolescente, quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou o Senhor Deus e o fez prosperar. Ou seja, quem busca a Deus prospera. Amém, amados? E olha no versículo 14 agora. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens, peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor Deus. Pare e olha aqui para mim, queridos. Homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de Deus, perderam tudo
Porque trocaram o santo pelo profano, o precioso pelo vil. A herança por um prato de lentilha. Homens e mulheres que deixaram que o orgulho entrasse nas suas vidas e deixaram de dar a glória a quem era devida. E passaram a viver uma vida longe de Deus e dos seus caminhos, achando que a força dos seus braços era capaz de os livrar. A glória, querido, é dele. Nós temos que entender isso de uma vez por todas. Nós não podemos ser pegos numa posição como esse homem, achando que tudo que ele fazia era pela sua própria força, porque ele tinha se tornado forte. Não, amados. Nós temos que cuidar para que essas coisas não cheguem e tomem lugar no nosso coração. Nós temos que ser rápidos. Irmão, louvor foi uma bênção hoje, foi glória a Deus. Rápidos em reconhecer, mas não reconhecer de palavras, reconhecer que é Ele mesmo. Irmão, a palavra hoje foi de poder, hein? Foi, glória a Deus por isso, porque tratou comigo também. Sabe, nós não podemos nos colocar numa posição elevada demais, que não nos cabe estar. Nós temos que reconhecer o nosso lugar. E o nosso lugar é aos pés dele. Nosso lugar é aos pés dele. Nosso lugar é nessa palavra. Amém? Queria chamar o pessoal do louvor para vir aqui, por favor. Nosso lugar é na palavra. E eu quero deixar para vocês um pensamento. Reputação é aquilo que os outros pensam de mim. E caráter é aquilo quem realmente eu sou. Sabe, talvez a gente possa até viver uma vida de máscaras durante um tempo, enganando a muitos. Mas quem realmente nós somos, mais cedo ou mais tarde vem à tona. E se nós somos realmente pessoas transformadas, redundará em glória para o nome do Senhor. Mas se nós não somos, resultará em ruína para as nossas próprias vidas. Deus mudou? Não. Mas está na hora de nós mudarmos. Cracas, pequenas coisas, pequenas concessões têm que ser abolidas da minha e da sua vida. Coisas que podem nos separar da unção têm que ser abolidas. Queridos, se existe uma... Imagine você diante de uma situação que você pode curar uma pessoa por causa da unção sobre a sua vida, você pode curar uma pessoa de um cancro. Pensa numa situação como essa. E de repente, a unção não vai fluir na sua vida para curar a pessoa por causa de uma concessão que você deu. Porque aquilo vai te inibir de fazer uma oração da fé, vai te inibir de declarar a palavra de Deus sobre a vida daquela pessoa. Se existe alguma coisa que possa fazer com que essa unção seja travada na minha vida, eu não quero essa coisa. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu não estou aqui para fazer o papel do Espírito Santo na sua vida, amado. Mas você sabe que existe coisas na sua vida que você precisa abandonar, que você precisa deixar, que você precisa largar para trás para receber algo melhor. E nem sempre é pecado, amado.
Às vezes são coisas que são até lícitas, mas que não convém. Que não convém. Que você pode passar sem. Que você pode ficar sem. Para que você experimente coisas melhores. Coisas maiores. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos adorar um pouco. Meu coração, meu corpo, minha mente, minha alma, eu entrego a ti, ó Senhor. Faça essa oração nessa noite, querido. Cante essa música como uma oração para a sua vida. Uma oração de consagração. Consagre-se a Deus. Tenha um encontro real com Ele hoje. E se consagre a Ele. Entrega. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos. Que seja assim na vida de cada um. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, que produz em nós tudo aquilo que ela foi destinada a produzir. Obrigado porque saímos daqui nessa noite, ó Deus, mais conscientes da necessidade que temos de voltar à palavra e à prática da Tua palavra. E nós separamos esse tempo para esse encontro contigo, entregando nossa vida a Ti, consagrando a nossa vida a Ti, os nossos membros, os nossos olhos, os nossos lábios, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso meditar, tudo que somos, tudo que temos, entregamos a Ti. E declaramos que nós somos totalmente dependentes de Ti. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar um instante e abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 23. Mateus 23, versículo de número 23. A Bíblia diz assim, o Senhor Jesus falando: ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Queridos, o problema não era ser mestre da lei nem fariseu. O próprio Senhor Jesus, ele era mestre da lei e era fariseu. O apóstolo Paulo, ele era fariseu. Fariseu era nada mais, nada menos do que uma das vertentes do judaísmo. Uma das correntes teológicas do judaísmo, se eu posso dizer assim. Então o problema não era ser fariseu, não era ser mestre da lei. O problema estava em ser hipócrita. Esse era o problema. Porque muitos desses fariseus se converteram a Jesus. Não eram hipócritas. O problema é ser hipócrita. E o que é hipocrisia? É dizer uma coisa e viver outra.
E ele fala que assim, olha, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Aí o irmão vira e fala assim, tá vendo? Não precisa dar dízimo. O próprio Jesus está falando. Não precisa dar oferta. O próprio Jesus está falando. Mas o versículo continua. E ele diz assim, devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Outros poderiam dizer assim, mas o dízimo é do Antigo Testamento. Oi. O dízimo é da Antiga Aliança. O dízimo é anterior à Antiga Aliança. Antes que houvesse as leis de Moisés, Abraão já tinha pago o dízimo. E Jesus está falando aqui, queridos, que nós devemos fazer essas coisas sem esquecer daquelas. Ou seja, devemos fazer tanto uma coisa quanto outra. Isso fica claro nesse texto, que a importância que Jesus dava aos dízimos e às ofertas. Ele estava dizendo, olha, nós devemos dar os dízimos e as ofertas, mas não devemos esquecer a justiça, a misericórdia e a fé. Devemos fazer uma coisa e outra. Ou seja, a minha vida tem que ser não só dita, mas tem que ser vivida. Aquilo que eu falo, eu tenho que fazer, para que eu não seja pego numa posição de hipocrisia. Então, dízimo e oferta, querido, antes de ser uma obrigação da lei, dízimo e oferta é uma gratidão de um coração que reconhece que Ele é o provedor, que todas as minhas fontes estão nele, todas as minhas fontes estão em Deus, todas as minhas fontes estão em Ti. Amém? Gratidão, gratidão, porque Ele me deu, eu dou. Porque Ele me salvou, eu dou. Porque Ele me deu vida, eu dou. Porque Ele me deu saúde, eu dou. Porque Ele me deu trabalho, eu dou. Porque Ele me deu casa, eu dou. Porque Ele me deu as roupas, eu dou. Porque Ele me deu alimento, eu dou. Porque Ele me deu os recursos financeiros, eu dou. Vamos ficar de pé e vamos trazer os dízimos e as ofertas. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por um povo de coração generoso, ó Deus, que entende a tua palavra e que vive em prosperidade e que não tem falta de nada e que por gratidão a isso tudo entrega dízimo e entrega ofertas, porque entende as questões envolvendo o reino de Deus, o teu reino, Pai. Obrigado por isso. Obrigado a Deus, porque o dinheiro, os recursos que foram colocados aqui, que saíram do bolso dos meus irmãos, não sairá da vida deles, porque certamente o Senhor que deu esses, dará a outros tantos mais, porque Tu és o nosso Deus provedor, Tu és aquele que nos sustenta e que nada nos deixa faltar.
Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar um instante? Podemos, né? Pensei que a Rosa ia vir aqui falar alguma coisa, mas glória a Deus. Então vamos ficar de pé e vamos encerrar. Vamos ficar de pé e vamos encerrar. Eu pensei que a Rosa vinha aqui, mas glória a Deus. Vamos orar? Pai, obrigado, porque essa sexta-feira começou muito bem. Está terminando melhor ainda. E é prenúncio de tudo aquilo que nós vamos viver intensamente em Ti nesse fim de semana. Deus, coisas o Senhor vai ministrar aos nossos corações, que farão com que nossas vidas nunca mais sejam as mesmas. Nós sairemos deste fim de semana, Pai, para viver os melhores dias da nossa vida, andando, Deus, intimamente contigo, totalmente ligados, totalmente juntos, totalmente misturados, nós, o Teu Espírito em nós, nos guiando em toda a verdade, nos direcionando em toda a verdade. Nós seremos bem-sucedidos, porque nós ouviremos a Tua voz e Te obedeceremos, Pai. Obrigado, obrigado por esse fim de semana que nunca mais esqueceremos, ó Pai. Graças Te damos, Pai. Nós recebemos essa palavra com mansidão no nosso coração, e ela produzirá aquilo para o qual ela foi destinada. Que todos nós sejamos abençoados na prática da palavra de Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém, amado? Amém? Glória a Deus. Você que vai lá para o encontro, nos vemos lá. Você que não vai, te espero aqui no domingo, para a gente poder celebrar a Deus aqui no domingo pela manhã, porque tem mais de Deus, amém? Aleluia, glória a Deus, vão na paz.